Como é isso? Satanás entra em corpos, né? Também tem uma outra pergunta, exatamente perguntando isso, como é que ele entra, né? Então, veja, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que essas são curiosidades teológicas, tá? Existem algumas coisas que são de fé. Primeiro, nós sabemos que existe Satanás e os seus demônios. Isto é de fé. Segunda coisa, que ele age no mundo. Agora, esta ação dele, como é que ela se dá? Para explicá-la, aí nós já estamos no campo da teologia. Essa nossa secção do site Resposta Católica quer dar a resposta daquilo que é mais ou menos o magistério oficial da igreja, aquilo que é a posição mais sólida, que todo mundo pode dizer, não, é isto que a igreja diz. Aliás, é também por isso que essas pessoas fizeram a pergunta, não querem saber a opinião teológica do Padre Paulo, querem saber qual é o verdadeiro magistério da igreja. Então eu quero comentar com vocês o número 395 do Catecismo da Igreja Católica. E eu vou inclusive lendo, né, para com ele responder a essas interrogações. O Catecismo diz assim: o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser um puro espírito, mas é sempre uma criatura. Aqui o Catecismo ele adota uma posição teológica de que o demônio não tem corpo. Veja, não existe nenhuma definição dogmática que diga que o demônio não tem corpo. Mas essa é a opinião teológica de Santo Tomás de Aquino e, vamos ser objetivos, dentro da Igreja Católica, é uma opinião teológica vencedora, poderíamos dizer assim. Por quê? Porque, de uma forma geral, as pessoas tendem a seguir a teologia de Santo Tomás de Aquino. No entanto, houve teólogos, né, ao longo dos tempos que disseram que o demônio pode ter também um corpo sutil, e diziam isso exatamente para justificar as aparições demoníacas, porque às vezes o demônio ele é visto, né? Se ele não tem corpo, como é que ele pode ser visto? No entanto, na teologia de Santo Tomás de Aquino, que aqui é adotada pelo Catecismo, o demônio é um espírito puro. Isso quer dizer que as armas dele são armas espirituais. Quando nós então falamos de que o demônio entrou num corpo ou saiu de um corpo, foi expulso de um corpo, isso tudo então, segundo esta teologia, deve ser interpretado como linguagem metafórica. Ou seja, uma linguagem que não descreve exatamente o fenômeno em si, mas é uma metáfora. Então, o demônio, ele, se é um espírito puro, quais são as armas dele? As armas do demônio são armas espirituais. Ele age, portanto, no espírito da pessoa. Não, sempre aqui uma resposta teológica, não através do acesso ao núcleo da alma da pessoa, à sua inteligência, à sua vontade, mas, digamos assim, provocando a alma da pessoa nas suas faculdades periféricas, poderíamos dizer assim, que é mais a questão da imaginação, onde acontecem as nossas feridas afetivas, esse tipo de coisa. Essa seria uma explicação teológica possível, considerando que o demônio é espírito puro. Então, ele não entra ou sai. A palavra entrar ou sair, ela seria uma palavra para expressar, na verdade, a ideia de que ele está dominando uma pessoa, de alguma forma. Bom, continua o nosso catecismo dizendo assim, que o demônio não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Então, Deus é mais poderoso do que o demônio. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e, indiretamente, até de natureza física, veja que essa parte do catecismo aqui tenta responder um pouco ao seu próprio questionamento, ou seja, o dano físico, né, que poderia ser uma doença, que seria teoricamente essa manada de porcos, né, que se joga no mar, esses danos físicos são indiretos. A ação demoníaca, né, seria uma ação indireta, porque ele age mais na natureza espiritual.
Para cada homem, para a sociedade, esta ação é permitida pela providência, divina providência. Aqui que está a grande realidade. Ou seja, se o demônio age no mundo, sabe por que que é? Porque Deus permite. Isso é um escândalo, né? A gente fica assim, mas meu Deus, como é que Deus permite isso? Mas o catecismo está nos dizendo isso, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. E o catecismo tenta responder essa nossa indignação. Como é que é possível que Deus permita a ação do demônio no mundo? Ele diz assim, a permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério. Tá bom? A gente não sabe por quê. Por que é que Deus permite isso? Nós não sabemos. O que é que nós sabemos? Aí o catecismo diz, mas nós sabemos, citando Romanos 8, 28, que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Então, se Deus permite, é porque Ele tem uma salvação, uma redenção, uma ressurreição atrás disso tudo. Espero ter respondido um pouco ao seu questionamento. Então, como é que o demônio age no mundo? A ação dele é, sobretudo, de natureza espiritual. A ação no mundo físico, ela é indireta. E por que é que ele age? Age porque Deus permite. E por que é que Deus permite? É um grande mistério, mas nós sabemos que, se Ele permite, alguma coisa de bom Ele quer tirar disso tudo. Nos recorda Santo Agostinho, Deus não permitiria o mal, se deste mal Ele não pudesse tirar um bem maior. Essa seria a resposta católica.